Amém? Se você tem uma Bíblia, vamos ler o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 3, diz o seguinte: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler até aí. Podemos nos assentar. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês e quero contar um pouquinho da história e pegar esses acontecimentos históricos, juntar com os dias de hoje, contextualizar com a nossa realidade de hoje e vermos quais são os ensinamentos que a gente recebe de Deus através dessa palavra que está escrito no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta que viveu 590 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 612 anos atrás foi que ele viveu. Faz muito tempo, né? Que esse profeta viveu. E Deus usou ele para profetizar para o seu povo. Para profetizar para o povo de Israel. E tem uma das profecias, que é essa profecia, que você pode ler depois em casa todinha ela, que foi profetizada há 2000 e poucos anos atrás, que a teologia acredita que foi feita para poder falar da situação da Segunda Guerra Mundial. Quando o povo de Israel foi perseguido, né? E nessa perseguição, o nazismo começou então simplesmente a praticar um genocídio, acabar com o povo, acabar com uma nação. E todo mundo dizia que eles não tinham mais jeito, porque eles foram praticamente abandonados. Eles não tinham nação também, não tinham uma terra, porque a terra deles deixou de existir para eles na diáspora, né? Os judeus se espalharam e aquela terra ficou dominada por outros povos árabes. Veio a época em que o Império Otomano tomou conta, e a história conta que ali naquele lugar os turcos cortaram todas as árvores que existiam ali, para que o lugar ficasse deserto, exatamente para que os judeus não pudessem voltar para lá. Por isso que o lugar é seco hoje. Vocês lembram muito bem que a Bíblia diz que o Sansão matou um leão, o que prova que existia leão naquele lugar ainda, naquela época. A Bíblia conta que o Davi matou um urso, o que prova que naquela região existia urso. Mas os povos que vieram resolveram destruir toda aquela terra, exatamente para que os judeus não voltassem para lá. E eles viveram espalhados pelo mundo inteiro, e Deus abençoando eles se tornaram muito ricos. Se tornaram muito ricos, e na Alemanha eles eram riquíssimos. E o Hitler começou a culpá-los também por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, e começou então a culpar os judeus. E houve, em novembro de 1938, aconteceu lá na Alemanha, a Noite dos Cristais, onde, nessa Noite dos Cristais, tudo aquilo que pertencia a judeus, as lojas, o pessoal quebrava os vidros, destruíram tudo. E começou então uma perseguição velada aos judeus, e durante o período da Segunda Guerra, o Hitler tinha todo um projeto de genocídio, de destruição de um povo. E quando terminou a Segunda Guerra, todo mundo ficou espantado, o mundo, porque se descobriu aquela montanha de ossos secos, de pessoas mortas, que foram abandonadas em campos de concentrações, que eu até coloquei uma foto aí, da Segunda Guerra Mundial, acho que tem uma em preto e branco. Olha como é que eles estavam. Eram verdadeiros montanhas de pessoas mortas e de ossos secos, de uma nação que todo mundo dizia que não ia mais conseguir ter como ressurgir, como se levantar.
devido à situação deles. Mas Deus tinha uma palavra profética. Qual era a palavra profética? De fazer ressuscitar os ossos secos, que é aquela profecia que eu falei para vocês. Quando todo mundo dizia que uma nação não podia se levantar, de repente ela saiu dessa situação de genocídio, de destruição total, e quando eles foram levantados, os ossos secos reviveram novamente, se cumprindo a profecia de 2600 e poucos anos atrás, falada pelo profeta Ezequiel, que se referia, acredita-se, exatamente a isso aí. E Deus então começou a cumprir todas as profecias, para poder se cumprir exatamente a reconstrução de um povo. Olha só o que diz essa profecia aqui, Isaías 66, 8. Olha só. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Essa profecia é uma profecia que foi dada 500 anos antes de Jesus Cristo vir à terra. Quando o profeta Isaías falou que Deus ia fazer aquela nação que estava sendo destruída, que não existia mais, Deus ia fazer ela nascer em um dia, e um dia ela ia passar a existir, falava Deus. Todo mundo parava, mas como é que pode que de repente fazer uma nação nascer em um dia? Como é que uma profecia dessa pode se cumprir? E um dia surgiu uma nação, e essa profecia se cumpriu, foi em 1958, 1947, na ONU. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, se reuniram numa Assembleia Geral de todas as nações, onde estava presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, e eles votaram. E quando eles votaram, o que aconteceu? Ficou decidido que naquele dia passaria a existir o Estado de Israel, se cumprindo aquilo que falou lá naquela palavra profética. Em 1947, falou há 2.500 e poucos anos atrás, Deus havia falado através do profeta Isaías, e um dia se cumpriu, porque passou a existir o Estado de Israel. Amém? E foram se cumprindo as profecias, que você fica impressionado quando você começa a ler. Diziam que não tinha como morar naquele lugar, falava assim. O lugar era muito seco, é mais seco do que o Nordeste. E eles foram para lá, para morar no lugar. Só que Deus havia falado em outras profecias, que quando eles fossem colocados lá, que ninguém mais ia conseguir tirá-los. Que eles iam fazer o deserto florescer. Que eles iam plantar naquele deserto, e aquele deserto ia produzir muitos frutos, e esses frutos seriam mandados para o mundo inteiro. Pena que eu não separei esse versículo aí, né? Que eles distribuíam fruto para o mundo inteiro. E distribuiriam flores também. Que o deserto floresceria. Ninguém conseguia acreditar isso, mas existia uma profecia. Por quê? Porque Deus havia falado através dos profetas. E todo mundo dizia, eles não vão aguentar morar naquela terra seca, aquilo é seco demais, ninguém consegue viver mais ali. E eles foram colocados lá, e Deus disse que depois que eles fossem colocados, que ninguém os tiraria mais de lá. E eles ficaram lá. A história conta que eles plantaram, edificaram as suas cidades, começaram a exportar fruto para o mundo inteiro, como exportam até hoje. Você vai em Israel, você fica impressionado com a plantação de banana que existe, a plantação enorme de manga e do monte de coisa que eles conseguiram descobrir, aquela forma de gotejamento para poder fazer com que realmente possa ser plantado no lugar, tudo porque Deus havia falado uma profecia. E eles começaram a crescer, ficaram fortíssimos, se tornaram tecnologicamente poderosos, porque Deus disse que depois que Deus os levasse para lá, ninguém mais ia conseguir tirá-los de lá. E eles foram colocados lá. Já houve várias guerras. Houve a guerra dos 6 dias, quando várias nações árabes se reuniram contra Israel, numa proporção de soldados, dizem, de 1 milhão para 300 mil. Alguma coisa totalmente impossível deles conseguirem vencer. E eles venceram a guerra, ampliaram os seus territórios numa batalha que surpreendeu o mundo, chamado de a Guerra dos 6 dias. Porque Deus disse que depois que eles estivessem lá, que ninguém mais os tiraria. Além disso,
A história conta que houve outras guerras, como a guerra do Yom Kippur, que eles foram atacados no dia do perdão, eles nem estavam preparados, os árabes vieram, tentaram atacá-los e eles ganharam novamente. E eles continuam lá fortes. Deus deu sabedoria, que eles têm tecnologia para poderem se proteger, porque precisa se cumprir a profecia, onde Deus disse que depois que eles fossem colocados lá, que ninguém mais conseguiria tirá-los. Olha o que diz aqui a profecia, Isaías 66:8. Achou aquela outra? Não achou? Esse aí fala de fazer nascer um dia. A outra profecia fala que as pessoas de Israel vai espalhar flores em todo mundo, vai espalhar frutos. Essas coisas mais ou menos assim que fala, que eu estou falando aqui de improviso, mas tem um estudo que eu até já dei de manhã aqui sobre esses acontecimentos, e eu tenho os versículos tudo certinho para poder mostrar para vocês. Mas por que eu estou pregando isso para vocês? Para poder chegar onde eu quero chegar, ou aonde eu quero chegar, dentro dessa palavra. E Deus então foi e mandou o profeta profetizar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma das coisas que Jesus disse é o seguinte, que se você crê que vai ser com você, vai ser desse jeito que você está crendo. Jesus falou que se você acreditar, você manda até um monte sair de um lugar para o outro. Eu já falei para vocês que não é pegar uma montanha e sair de um lugar para o outro, mas é de uma forma figurada de falar. Que os obstáculos, eles podem ser removidos se você crer. Porque quando ele falou, manda um monte, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar esse monte sair de um lugar para o outro. Tem pessoas que ficam pensando do que ele falou de uma forma literal. Bem, então uma montanha, não é mudar a montanha. É tentando pegar uma montanha que tem um simbolismo de impedimento, de obstáculo, para poder mudá-la de uma situação em que ela esteja gerando impedimento, tentando dizer para nós que às vezes na nossa vida nós somos impedidos por verdadeiras montanhas de problemas que nos impedem de prosseguir, mas ele está tentando dizer que com a fé nós podemos mandar esses obstáculos, essas montanhas de problemas ou de dificuldades de uma forma simbólica, saírem da nossa vida ou do nosso caminho através da fé e conseguirmos prosseguir diante daquilo que está nos tentando atrapalhar ou tentando nos impedir. E eu quero nesta noite conversar com vocês sobre isso, sobre essa palavra que você tem que falar. Com o cuidado que você tem que ter com as coisas que saem da sua boca, é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você consegue controlar a sua língua, você é sábio, diz a palavra de Deus. Você se torna sábio quando você consegue controlar as suas palavras. Porque tem muita coisa que nós permitimos que saia da nossa boca, que tem poder espiritual e que traz uma carga espiritual negativa, que às vezes dificulta e atrapalha toda a nossa vida. Você vai ver a Bíblia, você vai ver que a Bíblia incentiva você e tenta simplesmente motivar você a ter fé, mesmo no meio das maiores dificuldades, para você crer, para você confiar. A Bíblia tenta dizer para você não se intimidar diante das dificuldades, mas que você acredite acima de tudo que existe um Deus que está do teu lado para poder te dar a força e o suporte necessário para fazer você chegar aonde você precisa chegar através da fé e da confiança. A Bíblia tenta dizer para você que se você está com Deus e confia nele, nada pode parar você, nada pode impedir você. Por quê? Porque você vai ter a ajuda e a força de um Deus que a Bíblia chama de Todo-Poderoso, que vai estar do seu lado, e se ele está do teu lado, saiba que ele nunca perde e nem empata. Ele ganha todas porque ele é Deus Todo-Poderoso, irmãos. Glória a Deus. É assim que Deus é. Assim que é Deus, e Deus tenta passar isso para nós, que às vezes a gente fica desmotivado, fica para baixo. Não, mas eu não tenho como. Você não tem como, mas o Deus que você tem, Ele tem como. Você tem limites, eu tenho limites, todos nós que estamos aqui temos limites, somos seres humanos limitados. Chega um momento da vida da gente, diante das lutas, das batalhas, dos desafios que são impostos sobre nós, que nós realmente esbarramos nos nossos limites. E tem pessoas que quando esbarram nos seus limites, ele diz assim, perdi, não tenho mais o que fazer, tenho que desistir. Não, quando você esbarra nos seus limites, você ainda tem um recurso que faz você ultrapassar os seus limites. E esse recurso deixado por Deus se chama fé.
confiar em Deus, acreditar que Ele é Deus em qualquer circunstância, por mais complexas e difíceis que sejam as situações, você tem um Deus que ultrapassa os limites, diz a palavra de Deus. E foi isso que Deus estava falando com esse profeta chamado Ezequiel. Deus chegou, colocou ele no meio de um vale de ossos secos. Era osso seco para tudo quanto era lado. Olha só, até porque ele ficou lá no meio do vale dos ossos secos. Aí Deus fez uma pergunta para ele. Ezequiel, será que esses ossos secos podem reviver, Ezequiel? Ele olhou assim, e quando ele olhou o vale dos ossos secos, ele deu uma resposta baseada nele, nos limites dele. Ele olhou e dentro da visão humana dele, dos limites que ele tinha como ser humano, ele pensou, não tem não, mas eu não vou dizer que não para Deus, não vou afrontar Deus, dizer não, não tem como não, Senhor, eu não vou afrontar. Sabe qual foi a resposta que ele deu para Deus? Senhor, é tu que sabe. Eu não vou responder isso aí, mas isso é contigo, é tu que sabe. E Deus disse, pois é, então, profetiza sobre esse vale dos ossos secos, disse Deus. Começa a profetizar, começa a dizer, para vir os tendões, começa a ordenar para que venha a carne, para que realmente esses ossos secos passem a reviver, disse Deus. E diz a palavra que ele começou a profetizar. Que venha os tendões. E quando ele começou a abrir a boca, pedir os tendões, os ossos se reuniram todos, começaram a se juntar, e aonde se juntava que precisava de tendão, apareceu um tendão nas articulações daqueles ossos secos. E ele começou a profetizar, que venha a carne sobre esses ossos e tal. E diz a palavra que ele falava, e na medida que ele profetizava, a carne vinha e começou a compor aqueles ossos que já estavam com os tendões, e começou então a se formar aquelas pessoas com a carne toda colocada no lugar. Depois veio a pele, e depois que veio a pele, começou a formar aquele monte de gente que antes eram ossos secos, e de repente se tornaram uma multidão no meio de um vale, como se tivessem amortecidas ali, como tivessem mortas, mas já com o corpo todo construído. Aí Deus disse, profetiza aos quatro cantos, para que venha o Espírito sobre esses corpos, disse Deus. E diz a palavra que ele começou a profetizar sobre os ossos, que venha o Espírito sobre esses corpos. E quando ele profetizava, Deus mandava, na medida que ele profetizava, e os Espíritos entraram naqueles corpos, e de repente se levantou uma multidão, um verdadeiro exército, que ele olhou e aquilo ficou construído por Deus na medida em que ele ia profetizando e falando que as coisas acontecessem. Essa é a profecia que se refere aos judeus, que estavam realmente como verdadeiros ossos secos e Deus precisava reconstruir tudo. E Deus então passando uma palavra futurística, porque era para o futuro, isso foi num passado muito distante. Tem Deus tentando prever o futuro e dizendo como as coisas aconteceriam. E diz a palavra então que uma nação se levantou, poderosa. E o que tem a ver uma passagem dessa da Bíblia, de 2.600 e poucos anos atrás, com a nossa realidade hoje? Tem a ver muita coisa. Tem a ver com esse detalhe, o poder da palavra profética. Diga glória a Deus. O poder da palavra profética. Quando Deus mandou ele falar isso ficou registrado para a posteridade, para que a gente pudesse estar lendo hoje. Deus estava querendo somente dizer para você que através da fé, aliado com a sua fé, e aquilo que você permite que sai da sua boca, sustentado por uma confiança, por uma crença num Deus Todo-Poderoso, tem um poder de reconstrução extraordinário. Tem um poder de reconstruir, tem um poder de refazer aquilo que está desfeito, aquilo que está destruído. E quando você para, às vezes, você começa a pensar na sua própria vida, você descobre, por exemplo, que não são
poucas as vezes que nós percebemos que estamos precisando então sermos fortalecidos e sermos acima de tudo refeitos e reconstruídos, e muitas vezes nós não sabemos como podemos reconstruir questões às vezes básicas da nossa vida que com o tempo se deteriora, se desgasta, se desfaz, resseca, e que você para e pensa, como é que eu vou poder refazer a minha vida em algumas áreas? Como é que eu vou poder me reconstruir em algumas situações em que eu fiquei quebrado, em que eu fiquei destroçado, em que eu fiquei completamente desgastado? E quando a gente para poder analisar qualquer tipo de situação ou questão por uma ótica muito humana, a gente percebe que às vezes nós não temos saída em nossas mãos para determinadas situações. E é aí que Deus entra na vida da gente. Ele entra na vida da gente para tentar dizer para nós o seguinte, que andar com Ele é começar a ter a oportunidade de experimentar o sobrenatural dEle. Você não tem sobrenatural, você é um homem natural, um ser humano natural. Mas o Deus que anda com você, a Bíblia diz que Ele é sobrenatural. E por ser um Deus sobrenatural, Ele tem a capacidade de operar milagres, de operar maravilhas, de extrapolar os teus limites, de fazer com que você chegue onde você nunca imaginou que poderia chegar. Ele tem, acima de tudo, essa capacidade de reconstrução, de refazer, de reconstruir, de erguer, de levantar e de criar novas possibilidades na sua vida, onde você experimenta determinados desgastes ou determinada deteriorização, pode ser na tua alma, no teu emocional, alguma situação deteriorada. Ele tem esse poder de refazer, de renovar, de reconstruir, pela capacidade de ser Deus. Olha aí, Deus vem e fala essas palavras para o profeta Ezequiel, exatamente para dar para ele essa consciência, a consciência do que Deus é capaz. E essa capacidade de Deus de fazer essas coisas cabe na tua vida. Você para e diz, pastor, mas aí como isso aí? Começa a profetizar as bênçãos que você tem necessidade. Eu profetizo que o meu casamento vai melhorar em nome de Jesus. Eu profetizo que meu filho vai se libertar. Eu profetizo que eu vou sair dessa fase difícil. Eu profetizo que eu vou superar essa dificuldade que parece desafiadora para mim. Eu profetizo que eu vou chegar aonde eu estou querendo chegar, e ainda que pareça difícil ou se apresente tantas dificuldades, eu profetizo que o meu Deus vai ser comigo e que eu vou chegar lá, porque eu tenho um Deus que me ajuda e que vem com o seu sobrenatural para me ajudar a conseguir aquilo que eu estou realmente em busca. Talvez você esteja aqui precisando profetizar por muitas situações. Profetizar em favor da tua vida, profetizar em favor de alguém, da tua família. Profetizar sobre alguma situação relacionada com a tua realidade profissional, emocional, financeira. E tem tanta coisa que você está tão desanimado, tão para baixo, achando que não tem saída, porque você esbarrou nos seus limites e você sabe que a sua força é somente uma força natural. Aí você vai profetizar para quê? Para que o sobrenatural de Deus venha e possa reconstruir aquilo que você não tem como reconstruir, refazer aquilo que você não tem como refazer, pegar toda uma situação seca, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma saída, uma situação totalmente ressequida. Você vai em Deus, profetiza em nome dEle e acredita que Ele vai agir como Ele agiu, pedindo, fala Ezequiel, porque na medida que você falar e você profetizar, eu vou dando a resposta. Chama, pede para acontecer. E na medida que ele falava, Deus confirmava. Que Deus possa fazer isso do mesmo jeito com a tua vida. Dentro de toda essa realidade que você possa estar vivendo. Então, nesta noite,
A minha intenção é exatamente essa. Pegar essa passagem tão antiga da Bíblia, uma palavra profética, e dizer para você que ela pode ser contextualizada para hoje, em pleno século 21. E que os efeitos sobrenaturais de Deus, eles nunca pararam, nunca cessaram. É a fé da gente que tem muitas vezes limitado esse agir de Deus em nós. Mas quando a gente começa, mesmo no meio da maior luta, no meio da maior batalha, no meio do maior vale dos ossos secos que a gente possa estar, a gente começa a crer, começa a buscar e a falar e dizer, vai, é no meu Deus, a força é no meu Deus. Jesus vai se movimentando, Deus vai agindo, e Deus vem e faz o impossível, só para dizer para você uma coisa, que Ele é Deus na tua vida. Só para te mostrar isso, que Ele é Deus na tua vida. Então, nesta noite, eu não sei quais são as suas situações de sequidão, eu não sei o que é que está seco, sem vida na sua vida, eu não sei o que precisa ser profetizado em cima para poder se refazer, se reconstruir, eu só sei que você tem a chance de fazer como Ezequiel. Existe um Deus que muda as situações. Quando você clama e pede, acredita e usa da fé, Ele sempre vem e pega as situações secas, reconstrói, restaura, dá vida e mostra que Ele é um Deus parceiro, que está do lado, junto com você, quando você decide andar com Ele. Amém?